O que acontece quando fé, política e poder se encontram no mesmo palco? Durante o Congresso de Verão da Comunidade das Nações em Brasília, Caio Coppola fez uma afirmação que está provocando debate em todo o país. Ele falou sobre corrupção, falou sobre justiça, falou sobre inversão moral e citou Provérbios 17, versículo 15, que diz: Há duas coisas que o Senhor detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Agora eu te faço uma pergunta: o Brasil está vivendo exatamente essa inversão? Talvez você já tenha uma opinião formada, mas antes de qualquer conclusão, eu quero que você assista a esse trecho da palestra. No final, eu volto para fazer uma breve análise sobre o que realmente está em jogo. Fica comigo até o final, porque essa discussão vai muito além de política. Ela toca no fundamento moral e jurídico da nação. Por que os corruptos prosperam tanto no Brasil? O Estado brasileiro afronta Deus. Ele escolheu as duas injustiças que Deus abomina: o inocente condenado, encarcerado, enfermo e silenciado. Condenado por crimes que ele não cometeu, inclusive por associação criminosa armada. Armada com o quê? Com Bíblias e bandeiras? Eu queria que vocês meditassem sobre um questionamento que é o seguinte: por que os corruptos prosperam tanto no Brasil? Eu vou além. A corrupção no Brasil, ela não apenas prospera, ela ainda é celebrada. O corrupto muitas vezes ele sai impune e festejado. E aí, a partir dessa reflexão, eu comecei a fazer uma pesquisa aí pela sabedoria ancestral das Sagradas Escrituras. Porque eu queria fazer um diagnóstico aqui com vocês da maldade e da iniquidade. Começando por um fato que me incomoda profundamente: que o Estado brasileiro afronta Deus. Porque de todas as perversidades, de todas as iniquidades, de todas as maldades, o Brasil foi certeiro. Ele escolheu as duas injustiças que Deus abomina. E nós estamos vivendo essa realidade triste. Quais são? Que o inocente seja preso e que o culpado seja colocado em liberdade como se justo fosse. Será que vocês sabem de quem eu estou falando? Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Quando é que vocês imaginaram que eu e Alckmin ia estar juntos? Nunca. Vamos começar pelo inocente condenado. Eu estou me referindo aqui ao ex-presidente. O ex-presidente que agora está encarcerado, enfermo e silenciado. Esse é um homem que foi julgado por um tribunal incompetente, porque não tinha jurisdição para julgá-lo. Esse tribunal é composto por juízes que, no caso dele, são suspeitos ou impedidos, porque há questões pessoais que comprometem a sua imparcialidade. E para completar a iniquidade, é um homem que está sendo condenado por crimes que ele não cometeu. Eu sou bacharel em direito, mas qualquer pessoa com curiosidade de leitura, se pegar o Código Penal, vai ler que os tipos de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado de Direito, eles exigem para sua consumação conduta violenta, grave ameaça, ou seja, que alguém seja coagido. Não há provas nos autos nesse sentido. Imagina, ele foi condenado inclusive por associação criminosa armada. Armada com o quê? Com Bíblias e bandeiras? E outra coisa, que eu saiba, ele nem participou dos atos do 8 de janeiro, ele estava internado nos Estados Unidos. Então, percebam a iniquidade desse julgamento. Agora vamos para o trecho final aí dos Provérbios. E que o culpado seja declarado inocente. De quem será que eu estou falando?
Vejam só, nosso país hoje, ele é governado por um senhor que foi julgado em 3 instâncias, por 10 juízes de direito, incluindo 3 desembargadores, 5 ministros dos tribunais superiores, e por unanimidade, após anos de investigação, com direito a mais de 400 recursos de defesa, foi condenado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Nós sabemos como essa coisa se desenrolou, e depois o Supremo Tribunal Federal anulou as ações penais sem analisar o mérito. Portanto, nunca foi absolvido, mas sim teve os processos anulados. Eu sou culpado de ser inocente. Eu tive 26 processos, foram todos, eu fui absolvido em todos, fui absolvido pela Suprema Corte, fui absolvido na ONU, na primeira e na segunda instância. Então, essa é uma pátria que deu as costas para o que Provérbios ensina aqui. Mas não para por aí, já que a gente está aí falando do juízo pervertido e adulterado, vamos falar sobre maus juízes. O que vimos aqui não é apenas um discurso religioso, é um discurso com implicações jurídicas, políticas e institucionais. A Constituição Federal foi criada para impedir exatamente 2 distorções: perseguição injusta e impunidade seletiva. Quando decisões judiciais passam a ter efeitos políticos profundos, a sociedade começa a questionar: estamos diante de justiça técnica ou de disputas de poder? Em Mateus 5, versículo 6, está escrito: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Buscar justiça não é radicalismo, é fundamento de qualquer democracia saudável. Agora eu quero ouvir você. O Brasil está fortalecendo suas instituições ou está vivendo uma era de insegurança jurídica? Deixe sua análise aqui nos comentários, porque debate sério se faz com argumento, não com torcida. Nos vemos no próximo vídeo.